Amém. Amém. Sérgio Feijó. Amém. Obrigado, irmão Edivaldo. Obrigado a todos que estão presentes. Irmãos, pelo menos aqui é a última, né, nossa última reflexão do tema, né? Essa é a 7ª. Tivemos uma introdução e 6 reflexões, né? E essa será a última da série. Depois fica em cargo do irmão Avaí, né, para definirmos aí o que serão as próximas terças-feiras. Quem sabe se teremos próximas terças-feiras, né? Considerando, né, inicialmente que Jesus não veio hoje. Eu fico um pouco desapontado, porque eu queria que ele tivesse vindo. Nós precisamos querer que Jesus venha, não é? Nós, às vezes, ficamos em dúvida, irmãos, porque tem tantas pessoas que amamos que ainda não estão no reino, não é? E por causa disso, a gente, às vezes, fica querendo que Jesus demore um pouco mais. Que seja esse o motivo pelo qual a gente quer que Jesus demore um pouco mais. Que não seja por causa dos nossos planos, que não seja por causa dos nossos projetos, que não seja por causa da nossa cura, ou que não seja por causa da nossa casa própria que está quase chegando, carro novo, que não seja por causa de um emprego novo, por causa de um casamento, que não seja por nenhum dos motivos daqui da Terra. A não ser, e é o meu ponto de vista, o que eu aprendo de Jesus, é que o único motivo pelo qual nós devemos aproveitar que Jesus ainda não veio é para que a gente continue pregando para aquelas pessoas que amamos ou para aquelas que não conhecem Jesus. E eu ouso a contradizer qualquer irmão ou irmã que encontre outro motivo. Eu acho que o único motivo pelo qual nós devemos aproveitar que Jesus ainda não veio com alegria é porque ainda há chance para as pessoas que ainda não conhecem o evangelho da salvação. O resto, irmãos, tudo é muito pequeno, né? Tudo é muito pequeno. Por melhor que seja aqui, né? Por melhor que seja aqui, é infinitamente inferior ou menor do que aquilo que Jesus nos preparou. Conversando um pouquinho com o irmão Giovanni hoje, né, que estava ali no shopping, esperando a esposa e o filho, tomando um cafezinho, né, e a gente pensando nas coisas boas que acontecem aqui na vida. Coisa boa, não é, irmão? Nesse feriado aí, com a minha família, minha irmã, meus sobrinhos, minha mãe, a gente se alegrou bastante, porque faz tempo que a gente não estava todo mundo junto, né, e como tem coisas boas. E eles moram numa chácara, sabe? A minha família está cada um construindo aqui numa chácara e fica bem no alto mesmo de uma montanha. E de lá a gente consegue contemplar a natureza, né? Os morros aqui por perto, aqui tudo é muito bonito e a gente fica encantado, né? Eu, a Sheila e o meu filho Nathan, a gente fica gravando as nuvens carregadas de água, né? Para chover, as tempestades, os raios. E a gente fica maravilhado, né? Tem tanta coisa boa aqui. Me lembro dos meus filhos nascendo, como tudo. Tem tanta coisa boa aqui nesse mundo, irmãos. Mas essas coisas ainda são muito pequenas em comparação ao que o Senhor Jesus nos preparou. Né? Eu posso dizer que vivo momentos tão especiais com a minha esposa na minha vida. Mas no céu não precisarei de esposa, nem ela de marido. Né? Seremos como os anjos, que não se casam, não se dão em casamento. Eu prezo muito a amizade de alguns irmãos, de muitos irmãos, é claro, mas tem amigos mais chegados que o irmão, né? E feliz ainda quando nós temos irmãos que ainda são amigos. E a gente passa tantos momentos bons, né? Hoje eu estava pintando uma casa que a gente desocupou aqui com meu filho, Nathan, né? E a gente estava pintando junto a casa e contemplando a chuva caindo e conversando nós dois, né? Como bons amigos também. Olha quanta coisa boa tem nesse mundo, mas o céu é melhor. É melhor do que tudo isso. Para alguns, no entanto, a volta de Jesus será melhor porque estão vivendo agonias, dificuldades, doenças, dores. Mas da mesma proporção que aqueles que estão passando por tanta dificuldade, tanto sofrimento físico, né, seja por doença física ou emocional,
que não podemos é estarmos sofrendo por doenças espirituais, né? Aquelas oriundas do pecado. Essas não. Essas nós precisamos lutar contra, precisamos buscar ajuda, apoio, oração, jejum. A gente precisa invocar o nome do Senhor, né? Porque isso não. Mas desejar que o Senhor venha por causa de uma vida dura, de uma vida difícil, né? Como aqueles que estão na guerra, né? A gente países aí vivendo em guerra, né? Crianças, idosos, né? E a gente sabe, imagina pelo menos que não deve ser muito fácil. Mas o fato é que ou vivendo grandes alegrias ou vivendo grandes dificuldades, o céu precisa ser esperado, não é? Precisa ser esperado. E que a gente viva, né? Que a gente viva essa expectativa. E a certeza de que, por melhor que estejamos vivendo, o céu ainda é muito melhor, não é verdade? E que aqueles que passam por dores e dificuldades, né, que não permita que essas dores e dificuldades os mantenha desencorajados nos seus dias duros e difíceis aqui, porque o Senhor Jesus já afirmou isso, que no mundo passaríamos por provações, por dificuldades, por angústias, né? Isso não é novidade para ninguém. Tá certo, irmãos? Então vamos nos alegrar com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Na semana passada, nós falamos assuntos difíceis. Até alguns irmãos e irmãs, né, conversaram comigo aí durante a semana para nos aprofundarmos um pouquinho, né? Uns acreditam em uma coisa, outros em outra, mas a gente terminou trazendo alguns assuntos um pouco mais profundos, coisas que necessariamente não vai nos prejudicar na salvação, né? O que acreditamos de fato com relação a alguns detalhes da vinda de Jesus, se os cristãos, por exemplo, já estão com Cristo no céu ou se eles ainda estão esperando que Jesus venha, né? Existem essas duas correntes, mas apesar disso não ser tão decisivo para a nossa salvação, mas às vezes é gostoso a gente debater e conversar um pouco sobre isso, né? Hoje, porém, quero ressaltar algo muito importante da semana passada, que duas irmãs destacaram muito forte comigo durante a semana. É que Jesus, quando fala do inferno, Jesus, quando fala do lago de fogo, de enxofre, que queima eternamente, Jesus estava muito mais preocupado em demonstrar o estado daqueles que serão condenados do que propriamente detalhes de como será o inferno, não é? E da mesma maneira, nos parece que Jesus se preocupou tanto em falar do estado daqueles que estarão salvos do que propriamente detalhes sobre o céu. O apóstolo Paulo, né, dizendo de si mesmo, ele diz que não há palavras humanas que podem descrever o que ele viu, né, o que ele chama de terceiro céu. E no estudo passado nós falamos que terceiro céu não é a distância, não é? Mas sim uma dimensão diferente daquela que estamos, ou sistema, seja lá a palavra que for. A Bíblia usa reino, não é? E João, quando escreve Apocalipse, ele tenta descrever com tudo aquilo que ele conhece aqui da terra, tentando descrever aquilo que o Senhor Jesus mostrou para ele. O fato é que nós podemos trabalhar na nossa imaginação, porque o ser humano, irmãos, em primeiro lugar, o ser humano ele precisa exercitar as suas faculdades mentais. O ser humano precisa, nós somos criados assim por Deus. E quando a gente olha e vê que é muito natural nós desenharmos aquilo que a gente ainda não conhece. Quando nós conhecemos uma pessoa apenas por telefone, sem nunca ter presenciado certas coisas, né? Eu nunca abracei o irmão Joel. Eu nunca estive com o irmão Edivaldo, né? E eu tenho expectativas de um dia que nos encontrarmos, né? Talvez com a irmã Betânia e outros irmãos, o Paulo, né? Que está aqui até mais perto de mim, aqui na metade do caminho. Eu tenho uma expectativa, mas eu imagino outras coisas também. Eu imagino como vai ser chegando na porta da academia dele, chamando, se eu tenho que apertar uma campainha, se eu vou ter que bater palma. E às vezes a gente fica imaginando coisas. É normal do ser humano, quando expecta, né, quando tem uma expectativa muito boa sobre alguma coisa, nós desenhamos na nossa mente.
né? Às vezes nos surpreendemos, que é totalmente diferente do que imaginávamos, né? E às vezes, era exatamente o que eu imaginava. Mas o Senhor Deus nos criou com a capacidade de imaginar, de sonhar. Lembro muito bem de um seminário que participei do irmão Alan Dutton, pai, né? E o irmão Enio Latorre, que era Sonhando com o Reino. Né? Há poucos dias eu peguei esse material, né, aquelas apostilas gigantescas, né, que precisamos digitalizá-los, né, para ter esse material com a gente hoje. Mas eu me lembro muito bem o irmão Alan falando, né, da importância de sonhar com o reino, né? E essa é a nossa capacidade de imaginar, sonhar, expectar, né, guardar expectativa. E a gente faz isso normalmente, viver a emoção da expectativa. E talvez seja esse o trabalho do cristão, porque nós imaginamos tantas coisas, né, irmãos, aqui. A gente guarda expectativas tão boas. É normal do ser humano desenhar lugares, pessoas, situações que não viu, não conheceu. Não é? É muito normal, porque o Senhor nos criou assim. E graças a essas expectativas é que a gente consegue manter a esperança. Né? Imagine como é para alguém viver os horrores de uma guerra ou uma criança que só aprendeu e só viu o que era guerra. Imagina como é para ela conhecer um cinema, conhecer um parque de diversões ou conhecer um mundo de paz. Né? É do ser humano a necessidade de ter esperança. E o Senhor Jesus veio para nos trazer fé, esperança e amor. Né? O apóstolo Paulo disse isso. E a esperança é uma palavra muito importante no vocabulário do cristão. E essa esperança, irmãos, ela precisa vir de um assunto que nos traga imagens, mesmo que a gente nunca tenha visto. Mas eu me delicio quando eu escuto Paulo tentando dizer que, para ele, o desejo de estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Para mim é muito bom quando eu escuto as parábolas de Jesus, como o irmão Avair citou agora há pouco, né, falando desse casamento em que aquelas virgens têm que estar com as lamparinas acesas para acompanhar, para esperar o noivo. Quando Jesus conta parábolas, é para desenhar na nossa mente coisas que hoje enxergamos apenas com os olhos da fé, mas que um dia nós apalparemos, um dia nós abraçaremos, né, o nosso Senhor Jesus. E talvez a gente perca tempo tentando imaginar como será a face de Deus. Talvez eu não chegue a tanto tentar imaginar isso, mas eu posso imaginar, e Ele me deu liberdade para imaginar o seu abraço. Eu posso imaginar aquela grande voz dizendo: vinde benditos do meu Pai para o reino eterno. E não dá, irmãos, para ser cristão sem pensar nessas coisas. E a gente conversa sobre tantas coisas, né, no dia a dia. A gente fala sobre doutrinas, né, como já falamos. A gente está tão envolvido no nosso trabalho. A gente está envolvido nas orações dos irmãos que precisam de carinho, de atenção. Né? Nós temos aqui a irmã Giane, temos o irmão Joel, que está passando dificuldades. Agora que fiquei sabendo aí do irmão Paulo Sérgio. E tantos outros irmãos e irmãs, e a gente fica envolvido nesses assuntos. E são assuntos daqui da terra, ainda. Não é? E às vezes também estamos muito tomados do nosso tempo e do espaço da nossa mente de pensarmos naquilo que temos projetado. Né? Um projeto de uma casa própria, projeto de um 2024 diferente, um emprego melhor, um salário melhor, talvez até aquele que tem desejo de ofertar melhor para um projeto de missões da igreja. Né? E essas expectativas são boas. Mas, irmãos, nós hoje vamos falar muito, porque o nosso tema é mantendo a mente no arrebatamento. Não ao ponto como os irmãos do primeiro século estavam pensando tanto na volta de Jesus, tá certo? Na segunda vinda de Jesus, que pararam até de trabalhar. Né? Não precisa chegar tanto no sentido de parar o que você está vivendo. Mas precisamos sim, o que estamos fazendo e vivendo, não ser mais forte do que a expectativa do arrebatamento. Como eu disse no início, irmãos, poxa, que pena que Jesus não veio hoje.
Eu esperava que Jesus viesse hoje. E você, irmãos? Vocês esperavam hoje? De manhã, vocês, na hora de tomar café, vocês tomaram café esperando que Jesus poderia vir ali? Você, quando estava almoçando, né, ou voltando para o dia de trabalho, será que você ficou pensando, poxa, se Jesus vier hoje, como vai ser agora? E é isso, irmãos, nós não podemos esquecer desse assunto nenhum dia de nossas vidas. Nenhum dia de nossas vidas. Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Colossenses, capítulo 3, versículo de 1 a 4. Colossenses 3, de 1 a 4. Portanto, estava falando sobre obediência, né? Nossa obediência a Deus que vence as dificuldades, inclusive o pecado, né? Mas aqui no capítulo 3, ele diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, né? Ou se você foi ressuscitado, se você foi batizado, tem uma nova vida com Cristo, buscai, olha o verbo que ele usa, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. O primeiro verbo que ele usa aqui é buscai, né? Buscai, busquem, né? Provoque, faça uma escavação, descubra. É um verbo importante, o verbo buscar é um verbo de ação. E ele diz, busque as coisas lá do alto. Como isso acontece, irmão? Como vamos buscar as coisas lá do alto? É claro que a Bíblia nos desenha muitas coisas, né? Cântico, oração, jejum. O que mais, irmãos? Será que nós buscamos a certeza de que Jesus está à direita de Deus? Nós buscamos que o Senhor Jesus está dando ordens aos anjos? Nós buscamos um momento da presença do Espírito Santo aos pés do Pai, clamando por nós? Imagina essa relação entre Deus Pai, Filho, Espírito Santo, os anjos. Imagine como é essa sala em que eles se reúnem para falar da gente. Né? Imagine o que acontece lá no céu quando um pecador se arrepende. Essas são as coisas lá do alto, irmãos. Essas são as coisas, porque a gente celebra tanta coisa aqui na Terra, né? A gente faz tantas festas com tantas coisas aqui, a gente faz churrasco. Quando o time vai para o final do campeonato, imagine no céu quando um pecador se arrepende. Quem anunciou aquilo? Quem sai correndo pelas ruas do céu, dizendo e anunciando lá a grande novidade? Né? A grande novidade. A Julie se converteu. Imagine como foi, Julie, quando o anjo saiu anunciando lá, a Julie se arrependeu, e aquela multidão de anjos, um tocando no outro, vamos lá, oh, pai, olha só, mais uma, vem para cá. E a gente precisa buscar as coisas lá do alto, irmãos. E em seguida, aqui no versículo 2, ele usa outro verbo, ele usa o verbo pensar. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Eu nem vou ler mais isso, tá? Porque depois eu falo, se você morreu com Cristo, pare de ficar vivendo como se fosse só isso. Pensai nas coisas lá do alto. E pensar, e às vezes, irmãos, nós vamos até abusar um pouco, né? Talvez a gente vai usar até aquela licença poética, né? Que é quando você acrescenta alguma coisa para emendar uma ideia. Né? O irmão, outro dia, Giovanni, comentou sobre aquela série The Chosen, né? Uma série tão maravilhosa, né? Tão bem feita. E se ela é tão bem feita e provoca na gente tanto desejo de conhecer mais Jesus, imagine como vai ser o real, né? Aquilo é só um trisco do que é o real. Mas há tanta licença poética ali, né? Tanto emenda, e você pode emendar também, irmãos. Não há pecado nenhum, irmão, em você desenhar na sua mente situações, sabe? Situações que ocorrem no céu, pelo que você entende de Jesus, pelo que nós entendemos de Deus. Né? Imagine o Senhor nosso Deus em sua tristeza quando alguém ouve o Evangelho e não se arrepende.
né? Imagine como os anjos trabalham, imagine as orações chegando até Deus, milhares e milhares de oração pela irmã Giane, né? Como Deus está recebendo cada uma delas, todas as vozes ao mesmo tempo, Deus percebe cada uma, né? Como é quando a igreja do Senhor Jesus adora Deus em espírito e em verdade. Então nós precisamos buscar e pensar nas coisas lá do alto, irmãos. Como vamos juntar tesouros lá? E nós somos encorajados na Bíblia toda a viver esse reino no qual fazemos parte. Isso é muito importante. Então, não se prive, irmão, de buscar as coisas lá do alto, de pensar nas coisas lá do alto. E Jesus quer que quando ele chegue, não tenha o espanto, que os cristãos não estejam espantados com esse dia. Podemos estar surpresos, admirados, maravilhados, mas não se espante, né, se Jesus voltar, né, e no momento que não se espera. Né? Da mesma maneira como a morte, né? Quando a morte chega, eu imagino como é. Quando meu pai morreu, nós já aguardávamos que ele estava próximo, por conta da sua doença. Mas não adianta, ninguém está preparado. Por mais que você saiba que aquela pessoa vai morrer, mas o dia que ela de fato morre, é surpreso. Não é? Nós não sabemos o segundo, o minuto. Não é verdade? E a volta do Senhor Jesus, este dia, ele será um grande terror para muitos. Mas para os cristãos, uma grande alegria. Eu acho que a palavra que todos os cristãos fiéis dirão, a primeira palavra que dirão transformados, né, será ufa, até que enfim. Eu acho que essa vai ser a palavra para todos nós. Né? Que alegria, Senhor Jesus. Eu tenho 2 textos ainda para nós refletirmos, antes de eu passar a palavra para os irmãos, que eu sei que todo mundo quer comentar e falar alguma coisa, e o que você pensa sobre esse dia, que é muito importante. 1 Tessalonicenses 4,17. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. 1 Tessalonicenses 4, 17. Só para reforçar algumas palavras importantes que eles dizem aqui. Diz assim: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Palavras fortes, não é isso? Vou ler algumas palavras importantes aqui. Os vivos serão arrebatados. Nas nuvens estarão em encontro nos ares com Jesus. E para sempre com ele. Mas olha o que ele diz depois no versículo 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Se você quer consolar alguém, console com essas palavras de esperança. Irmão, irmã, que precisa de ser consolado, né? Não tenta consolar com palavras normais do nosso dia a dia, do nosso vocabulário. Não, vai dar tudo certo. No final tá tudo bem. Não, irmãos, é assim que é para consolar os irmãos. Irmãos, estaremos com Cristo nos ares. O Senhor Jesus vai nos receber em glória. Para sempre estaremos com o Senhor. Entende? Isso não é uma palavra de quem não está sentindo a dor do outro. Isso não é palavra de quem não se importa com o outro. Ao contrário, essas são as palavras de vitória. Estas são as palavras de vitória. E por fim, Hebreus 9, 27, que nós já conhecemos, mas precisamos usar essa palavra não somente para provar que não existe reencarnação, não é? Nós precisamos usar essa palavra aqui pelo qual ela tem como propósito. Hebreus 9, 27 e 28. Qual o verdadeiro propósito desse texto? Ele diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Olha que legal, irmãos.
coisa maravilhosa isso. Irmãos, para aqueles que morrerem antes de Jesus chegar, porque estes ressuscitarão, e os que estiverem vivos quando Jesus voltar serão apenas transformados. Mas olha que interessante, irmãos. Primeira coisa que ele nos afirma aqui. É só uma morte. Não será duas. É só um desligamento deste corpo. É só um livramento deste corpo. Nada mais vai segurar você neste corpo. Nem dor, nem tristeza, nem coceira, nem fome, nem angústia, nem velhice, nem cansaço. Nada desses empecilhos terá. E ele diz aqui de forma muito forte. Irmãos, é só uma morte, é só um instante. É só um instante, cristãos. A morte será só um instante. Eu fico imaginando aqueles milhares e milhares de cristãos nas arenas de Roma, sabendo que quando abrissem os portões, eles seriam lançados naquelas arenas, naquelas casas de espetáculo, iam ser devorados por animais, por gladiadores, por serem cristãos. Eu fico imaginando eles ali, o pavor que seria para alguns estar naquela grade, vendo cristãos sendo devorados e sabendo que a próxima vez seria deles. Mas posso imaginar alguns cristãos ali ao lado deles dizendo: não se preocupe tanto. O que passaremos ali será só um instante. Imagine como era na cabeça de Paulo, colocando a sua cabeça num tronco de madeira, sabendo que ia ser decapitado. Só um instante. O que seria mais forte para Paulo? A expectativa da dor da lança ou da espada? Ou será que era daqui a pouquinho eu vou estar com Cristo? E ele continua aqui dizendo: assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Olha que verdade gloriosa. Uma só vez. Vindo depois disto o juízo, quando o Senhor Jesus fará justiça. Juízo é isso, gente, justiça. Finalmente justiça. Justiça a todos. Para aqueles que não acreditaram, ou para aqueles que acham que Deus está calado, que Deus é mudo, que Deus não faz nada. Justiça nesse dia. Versículo 28 é o melhor deles. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, olha o que ele diz: aparecerá segunda vez, sem pecado, daquele que ele assumiu por nós. A quem? Aos que o aguardam para a salvação. Esse é o nosso verbo, irmãos. Estamos fazendo o que depois do batismo? Aguardando a volta de Jesus. Todos os dias. O que eu estou fazendo? Como é que você está, irmão Sérgio? Estou aguardando a volta de Jesus. Acho que eu vou te falar isso, Paulo. Toda vez que você me mandar um cafezinho, eu vou dizer isso. Bom dia, irmão. Estou aqui, aguardando a volta de Jesus. Mas como, irmão? Buscando santificação a cada dia. Buscando arrependimento, sinceridade. Sem ficarmos nos sentindo grandes ou mais importantes do que alguém, ou ainda achando que somos algo. Não, nós somos apenas servos. Apenas servo e nada mais. Que o Senhor Jesus nos conforte com essa palavra, irmãos. Vamos viver a cada dia o arrebatamento. Esteja aguardando, aguardando, aguardando. Como se espera na fila para que um médico lhe atenda e lhe traga alívio para a sua alma. Esse é o Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e que esses encontros que tivemos sejam muito marcantes para as nossas vidas, porque é a mensagem que Jesus quer para todos os dias, não é? Pode ser hoje, então me aguarde, o que o Senhor Jesus diz. Deus nos abençoe e faça resplandecer, né, a sua luz na nossa mente, que a gente busque e pense apenas nas coisas lá do alto, como se elas estivessem muito prestes a acontecer. É só ali, é só virar a esquina que o Senhor Jesus estará nos aguardando. Entrego a palavra para o irmão Avaí. Muito obrigado, irmãos, pela oportunidade. Que Deus nos abençoe.